Grande abraço a você ligado na Rádio Futebol Clube. Vamos imediatamente com o som da CBF. Nesse momento, o sorteio da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro time sorteado foi a Chapecoense e agora o Cruzeiro. É a Chapecoense. E depois o Cruzeiro. Chape e Cruzeiro. Primeiro time sorteado no pote 1. Pote 1 com Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, Vasco e Chapecoense. Som direto da CBF com o Luiz Carlos Júnior, que já que a TV Globo é a detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil. Chapecoense e Cruzeiro, os dois primeiros times. Vamos para a terceira bola. O Luiz Carlos Júnior está comandando lá e o Zinha quem está fazendo o sorteio. Vamos lá. Primeiro jogo, Chapecoense e Cruzeiro. Segundo, Grêmio. Vasco da Gama, terceiro time sorteado. Desculpa, o Vasco. Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos agora para o quarto time. Grêmio. Vasco e Grêmio. Grêmio, o quarto time sorteado no pote 1. Não, ainda não são os confrontos, né? Na realidade, essa é a ordem, por enquanto é a ordem. Não são os confrontos, não. Mais um time, mais um pote. Quinta bola traz o Corinthians. Corinthians, quinto time sorteado no pote número 1. Portanto, primeiro aí a sequência ainda, perdão, não são os confrontos. Agora é o Palmeiras. Né? Palmeiras. Até porque o pessoal do pote 1 não pode jogar com times do pote 1. Então, faltando ainda 2 bolas no pote número 1. Vamos agora para mais um time. Zinho sorteou agora o Flamengo. Flamengo. E vamos fechar a última bola aqui sorteada no pote 1. Obviamente, o time que sobra é o Santos. É o Santos. Então, aí a gente acompanhou a ordem do pote 1. Seguir, vamos agora para o pote 2? Pote 2. Atenção, expectativa, sorteio da fase oitavas de final. Primeiro time sorteado do pote 2 Copa do Brasil. O Atlético Mineiro. Atlético Mineiro é o primeiro time do pote 2. Chapecoense e Atlético Mineiro. Portanto, Chape e Atlético é o primeiro jogo. Para o segundo time, segunda bola do pote número 2. O adversário do Cruzeiro. O adversário do Cruzeiro é o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Portanto, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Grande classificação do Furacão ontem. Grande resultado sobre o São Paulo. Adversário do Vasco agora. Agora vamos ver quem joga com o adversário do Vasco. É o Bahia. Bahia é o adversário do Vasco. Chapecoense e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Vasco e Bahia. 3 confrontos definidos. Agora o adversário do Grêmio. Estamos sorteando o pote número 2. É o Goiás. Goiás eliminou o Avaí. Goiás joga contra o Grêmio. Sai Goiás. Agora o adversário do Corinthians. Vamos ao pote 2. Zinho. Adversário do Corinthians. Expectativa. Vamos lá, vamos ver quem é o adversário do Corinthians. Vitória. É o Vitória. Corinthians e Vitória. Vitória ontem também, nada como um dia atrás do outro, hein, Kaique? Kaique é o goleiro do Vitória. Agora o adversário do Palmeiras. Adversário do Verdão. Esse agora é o adversário do Palmeiras no pote 2. América Mineiro. América Mineiro entra como o campeão da Série B no ano passado. O América joga contra o Palmeiras. Aliás, uma bela primeira rodada do Campeonato Brasileiro também para o América. Agora o adversário do Flamengo. Vamos conhecer o adversário do Flamengo, é a Ponte Preta. Ponte Preta joga contra o Flamengo. Então já vamos apenas protocolar ali o adversário do Santos, que é o campeão da Copa Verde. Só pode ser o Luverdense. Luverdense. Portanto, definida a fase oitavas de final da Copa do Brasil, com Chapecoense e Atlético Mineiro. Você me ouve, Zé? Você me ouve, Zé Boquinha?
Sim, claro. Sim, agora sim, com o nosso José Roberto Lux. Estava com uma pequena interferência na linha ali. Mas é o seguinte, Zé Boquinha, vamos lá. Chapecoense e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Vasco e Bahia, o Grêmio enfrentando o Goiás, Corinthians e Vitória, Palmeiras e América Mineiro, Flamengo e Ponte Preta, Santos e Luverdense. Ou seja... poderíamos ter clássico, né, Zé Boquinha? Por exemplo, poderíamos ter aí um Cruzeiro e Atlético Mineiro. Isso acabou não acontecendo, né? Então são confrontos, assim, que chamam atenção, evidentemente. Por exemplo, Cruzeiro e Atlético Paranaense é um grande jogo, né? Mas em relação assim, a um clássico, poderíamos ter o Atlético Mineiro, por exemplo, enfrentando o Corinthians, o Palmeiras, mas ele vai pegar a Chape, né? Então, vamos lá, Zé, com calma. Chapecoense e Atlético Mineiro. Os mandos serão sorteados só daqui a pouco, né? Meio-dia. Eu não entendo isso, né, na CBF. Quando a gente acompanha sorteio de Champions e Liga Europa, os caras já fazem tudo de uma vez, né? Sorteiam os jogos e já define já sorteia quem vai ser o mandante, quem vai jogar segunda em casa, aquela coisa toda. Mas no Brasil eles gostam de aparecer, né, Zé? Como esse pessoal gosta de holofote, né, Zé Boquinha? Daqui a pouco tem outro sorteio para dizer quem terá a vantagem, ou sei lá se é vantagem, né, de jogar segunda em casa. E aí, Zé? Eles acham que tempo de televisão é barato, né? Pode ficar o tempo que você quiser no ar, né? É verdade. E gostam de enrolar, né? É outra coisa, né? Para dar margem para discussão. Tudo no Brasil é assim, né? É uma coisa impressionante. Aqui 2 mais 2 nunca é 4, viu? É sempre 4, alguma coisa. Coisa brava. Então vamos lá, Zé. Vamos lá. Chapecoense e Atlético Mineiro. Independentemente de quem vai jogar segunda em casa. O que você pensa desse jogo? No momento é um jogo equilibrado. As duas equipes não estão em grande fase. O Atlético Mineiro teve dificuldades para classificar. A Chapecoense não repete a mesma campanha do ano passado. Então há um equilíbrio muito grande aí. Esse fator casa é que pode decidir o confronto. Cruzeiro e Atlético, mas não o Atlético Mineiro. O outro, o Furacão, o que eliminou o São Paulo ontem no Morumbi. Do jeito que o Atlético Paranaense está jogando, a facilidade, o envolvimento, a chegada rápida no ataque. Opa. Alô? De novo um problema com a comunicação do nosso Zé Boquinha, né? No momento em que ele estava analisando o confronto entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, né? Que é outro jogo importante da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, né? A gente está acompanhando aqui, acompanhou, aliás, ao vivo, né, esse sorteio. Alô, Zé? Me ouve, Zé Boquinha? Um pequeno problema com a comunicação aí do nosso José Roberto Lux. Então é isso. Para você que ligou agora, Chapecoense Atlético Mineiro, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Vasco da Gama e Bahia, Grêmio e Goiás, Corinthians e Vitória, Palmeiras e América Mineiro, o Flamengo vai jogar com a Ponte, portanto Flamengo e Ponte Preta, e também Santos e Luverdense. Portanto, esses os confrontos. Então a gente vai fazer o seguinte, ao meio-dia teremos o sorteio que vai definir, né, quem joga em casa primeira, quem joga fora, aquela coisa toda. E aí nós voltaremos com todos os detalhes e com a análise do José Roberto Lux. Portanto, acompanhamos aqui na Rádio Futebol Clube ao vivo, direto da CBF, o sorteio da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E já, eu repito, nós estaremos com mais detalhes ao vivo aqui na Rádio Futebol Clube. Então fique ligado que aí em 40, 50 minutos voltaremos com mais Copa do Brasil para você. Aqui no Click Time Especial, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.